Jesus desceu ao inferno e pegou os mortos que estavam lá em prisão. Isso você vai ver agora com o Kardec apresentando. Mientras se decían tales cosas Satanás y el infierno, se produjo una voz grande como un trueno que decía: Elevad, oh príncipes, vuestras puertas, elevaos, oh puertas eternales, y entrará el Rey de la Gloria. Shalom pessoal, shalom a todos que estão vendo este vídeo. Peço que você curta, compartilha. Nós vamos fazer uma análise rápida, sucinta, sobre 1 Pedro 3,19. Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos? Ou Jesus proclamou lá no inferno a sua vitória? Ou ele pregou através de Noé? Existem essas duas correntes. Nós vamos fazer uma análise sintática no texto grego e ver se de fato Jesus pregou para os mortos que estavam em prisão, como diz 1 Pedro 3,19. Abram suas Bíblias em 1 Pedro 3,19 até o versículo 20. Mas antes eu quero fazer aqui uma leitura. A leitura do texto do versículo 18. O versículo 18 de 1 Pedro, onde diz: Porque Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, sofreu única vez pelos pecados, justo por os injustos, para que vos conduzam a Deus. Então você percebe que Cristo, ele padeceu, justo pelo injusto. O texto de Pedro sempre está reforçando os cristãos a superar o sofrimento, a tribulação, E Pedro dá um exemplo de Cristo como tendo padecido, nas mãos dos romanos. E nós temos aqui esse texto aqui, Tanatoteis, que é um particípio. Esse particípio aqui está num tempo perfeito. Sendo morto na carne, sarki, disopoieteis de pneumati. Daqui é o finalzinho do versículo 19. Veja, o texto está dizendo que Jesus foi morto na carne. Na carne, essa palavra aqui, esse substantivo, está num dativo. E esse dativo é um dativo de esfera, ou seja, Jesus foi morto na carne. Ou seja, humanamente ele foi morto na carne. Pela carne ele foi morto. Sendo morto na carne, aí vem aqui essa conjunção adversativa, que tem a ideia de contrariedade. Pode usar o porém, ou todavia. Vivificado, outro particípio também que está no plural, no singular, vivificado no Espírito. Alguns traduzem pelo Espírito, não. Porque que aqui eu classifico como também um dativo de esfera. Porque aqui pneumati, está no dativo, é um dativo de esfera. É um dativo de esfera porque essa conjunção, ela contraria. Porque Jesus, se ele é morto na carne, então ele é vivificado no Espírito, usando também o dativo de esfera, morto na carne. Espiritualmente ele ressuscitou, ele foi vivificado, disopoieteis de pneumati. Então Jesus foi morto, sendo morto na carne, vivificado no Espírito. Alguns traduzem pelo Espírito, dando a ideia que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Não. Por que não? Porque aqui eu tenho essa conjunção de contrariedade. Ele foi morto na carne, mas, porém, justificado no Espírito. Então não faz sentido morto na carne, porque a carne não é uma pessoa. A carne foi uma condição, Uma condição. Por isso que o dativo aqui é de esfera. Foi morto na carne, porém vivificado no Espírito. Espiritualmente Cristo ressuscitou, Então isso aqui é o versículo 19. Agora atente para aqui. Isso aqui é um substantivo que está num dativo neutro, Pneumati. Aí aqui eu tenho uma preposição junto com um pronome relativo. Aqui que está o jogo, gente. Essa preposição, esse pronome relativo, o pronome relativo, ele concorda em gênero, número e caso, não necessariamente em caso.
O pronome relativo, ele retoma, né, o que foi dito no texto anterior. Esses tipos de orações são orações subordinadas substantiva, adjetiva, restritiva. Deixa eu ver aqui rapidinho, certo? Por quê? Por que restritiva? Porque ele está dizendo sobre o Espírito, no qual faz uma referência a Espírito, no qual, nesse Espírito que Jesus foi vivificado espiritualmente, no qual, né, aí eu tenho aqui esse particípio masculino, né, no qual foi, um aoristo, no qual foi, e aí eu tenho aqui, ó, esse verbo, que muita gente confunde esse verbo aqui, ó, de queriço, né, é querixen, que está no aoristo ativo, terceira pessoa do singular. Foi e pregou. Quando eu tenho um particípio seguido de um verbo, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, circunstancial, uma circunstância, ou seja, no qual foi. O que foi? No qual quem que foi? O Espírito. Espiritualmente Cristo pregou, no qual foi e pregou. As gramáticas dizem que quando existe um particípio junto com o verbo conjugado, você tem que suprir uma conjunção aditiva, né, que é o e. E pregou, foi e pregou. Pregou para quem? Pregou, aí eu tenho aqui, ó, tos em pneumasim, filaque pneumas, pregou aos espíritos, ou seja, pregou. Esse verbo, ele é bitransitivo, ele é transitivo direto e indireto. Aqui, esse verbo, ele é direto. Ele está indireto, porque pregou aos espíritos, ou seja, pneumasim, que está no plural. Ou seja, o espírito pregou, foi e pregou aos espíritos. Aqui é um dativo objeto direto. Objeto indireto, quer dizer, o objeto indireto, né, que sofre a ação do verbo queriço. Agora, só que o verbo queriço, muita gente fala que o verbo queriço, ele é proclamar. E quem defende isso diz que proclamar, se fosse pregar, seria evangelion, né? E querixo não tem essa ideia de pregar o evangelho. Bom, gente, eu tenho aqui vários textos onde querixo significa pregar, tem esse valor semântico de pregar o evangelho. Por exemplo, Mateus 3:1, o querixo aparece no particípio lá em Mateus 3:1, quando diz querixo entem hermontens e odaías, né? Pregando no deserto da Judéia, Mateus 3:1. Mateus 4:23 diz, Caí querixon to evangelho tens basileia, ou seja, e pregou o evangelho. A palavra evangelho está no acusativo lá em Mateus 4:23, recebendo a ação verbal do verbo queriço. Pregou, pregando, prega o evangelho do reino, né? Lucas 4:4. Aí aqui a gente tem uma construção perifrática, onde eu tenho o verbo auxiliar e o particípio, né? Em queriço estava pregando, em tais sinagogais tens Galilaías, ou seja, estava pregando na Galileia. Pregando, Jesus estava pregando. Jesus estava pregando aonde? Na Galileia. Pregar o evangelho, no intuito de converter. Eu tenho Marcos 1:14, por aí vai, Atos 8:5. Então são muitos textos aonde o queriço, querix, aqui está no aoristo, ele tem um valor semântico. Deixa eu ver aqui rapidinho, certo? Tem um valor semântico de converter, ou seja, foi para converter quem? Os espíritos que estavam em prisão. E vale lembrar que a palavra aqui, ó, filaque, prisão, Strong vai dizer que prisão pode ser algo literal, uma prisão, ou uma condição de pecado, porque lá em João 3, gente, a Bíblia é assim, é um pouco aqui, um pouco ali. João, o texto de João, acredito que é João 8:34, aonde Jesus diz que o pecado, quem peca se torna escravo do pecado, né? Lá em Provérbios 5 também, acho que é 22, diz também que o pecado é a prisão do homem. Esses espíritos estavam em prisão, numa condição de pecado, mas Jesus veio e pregou. Lembra que ele pregou, no passado, é o aoristo, foi e pregou, né, aos espíritos, kaitos em filaque pneumas, pregou aos
espírito que estava o quê? Em prisão. Então são pessoas, né? Então só o versículo 19 já desmonta a ideia de que Cristo foi no inferno. Primeiro que o texto não fala que Cristo foi no inferno. O texto não diz que ele foi proclamar, porque o verbo aqui, ó, queriço, é de maneira intercambiável, ele é usado como evangelizar, né? Então Jesus não pode evangelizar os mortos que estão lá no inferno, porque a Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Para fechar com chave de ouro, eu tenho esse particípio com essa partícula aqui temporal, acredito que isso aqui seja um advérbio de tempo. Esse particípio aqui, ele é particípio atributivo, atributivo de pneumase. Embora o gênero aqui é masculino e pneumase é neutro, mas a exegese do Carlos Pinto diz que em tais casos, ele vai concordar com gênero, número e gênero, número e casa. Em alguns casos, quando ele vai falar dos particípios atributivos. E esse particípio aqui, ó, em outrora, nos quais eu outrora estava aguardando, esse particípio ele qualifica pneumase, ou seja, o espírito as quais, por isso que as traduções trazem as quais, justamente porque esse particípio aqui que também está no dativo, né, está no dativo plural, as quais foram desobedientes, ou seja, as quais foram desobedientes. Por que foram? Porque aqui está no tempo auristo. Foram desobedientes, a voz passiva foram desobedientes. Quem foi desobediente? Os espíritos. Aí vem essa conjunção temporal. Hoti apexedereto. Hoti apexedereto. Quando? Quando eles foram obedientes? Quando? Aí vem aqui, ó. Olha só aqui a palavra teó. Quando Deus aguardava com paciência ou benignidade nos dias em remeras Noé, em remera Noés. Ou seja, quando Deus aguardava nos dias de Noé, Jesus pregou através de Noé. O texto, vou pegar aqui a Bíblia, aqui no 1 Pedro, logo no versículo 10, deixa eu abrir aqui em 1 Pedro, deixa eu ver, 1 Pedro, capítulo 10, o capítulo 1, acredito que é o versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo 10 e 11. O versículo 10 e 11 vai dizer que o Espírito de Cristo pregava nos profetas, né? O Espírito de Cristo estava nos profetas. O versículo 10 e o versículo 11 diz: foi a respeito desta salvação os profetas indagaram e investigaram, eles profetizaram a respeito da graça deixando a vocês. Versículo 11: investigando qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que deles estava, ao predizer o sofrimento que Cristo teria de suportar, as glórias que viriam depois desse sofrimento. Ou seja, Cristo estava nos profetas. Então, essa pregação foi uma pregação, só que Cristo estava espiritualmente, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, nos quais outrora, né, pote, apeiteça-se, pote, nos quais outrora, quando Deus aguardava com paciência